Bom, meu nome completo é Marco Francesco Butti. Nasci na Itália, na cidade de Empoli. Em 1953, vim para o Brasil em 62. Não, na Itália foi uma cidade pequena, hoje em dia deve ter uns 50 mil habitantes, na época tinha bem menos. Na região da Toscana, perto de Florença. Quer dizer, não deu também para viver tanto na Itália. Foi uma experiência um tanto restrita, localizada. Não cheguei a viajar muito lá. E a vinda para o Brasil foi uma coisa que já tinha toda a decisão de ser definitiva, não tinha planos de voltar para a Itália. E aqui já tinha, como eu falei, todos os parentes mais próximos já se encontravam aqui, então tinha um pequeno círculo de pessoas, que algumas eu já tinha conhecido na Itália e outras não. Sou do departamento agora de artes visuais, que a mudança o curso já mudou, mas o nome do departamento está em mudança, né? Vai chamar Departamento de Artes Visuais. O curso já é de artes visuais, não é mais de artes plásticas. E as disciplinas que eu dou são desenho da paisagem, xilogravura, gravura em metal, prática de gravura, e tem a matéria que é a orientação de TCC, não é? E as matérias de pós-graduação que vão mudando. Não sei se foi no primeiro dia, mas certamente na primeira semana nem de aula, de recepção, teve uma reunião grande, devia ser a sala Lupe Cotrim, que era um pouco diferente na época. Aí já teve de cara o então diretor, já entrou em atrito com alunos veteranos ali. E depois, no ano seguinte, a ECA inteira fez uma greve contra esse senhor, né? De um semestre no qual a escola inteira tomou pau por falta. Bom, a USP sempre achou que a ECA era meio estranha, né? Acho que nunca entendeu direito, acho que ainda não entende, principalmente em relação às artes. Naquela época, eu não sei, acho que também não se entendia direito, que era uma coisa relativamente nova, as comunicações e as artes mais ainda, né? Então tinha grandes problemas em fazer a universidade aceitar que ela estava formando artistas. Tanto que oficialmente não estava, né? Que a minha turma foi a quarta. O Departamento de Artes Plásticas começou em 71. Eu entrei em 74 na ECA, mas na época tinha um curso básico comum que era composto praticamente de matérias de comunicações. E tinha essa questão de não se poder formar artista aqui, que eu acho que a universidade como um todo ainda não entende o que o artista faz, tem uma visão completamente ingênua, desinformada. Mas na época era, pelo menos agora, ter o reconhecimento oficial de que aqui se formam artistas também, além de professor. Na época tinha que ser professor. Na prática, um monte de gente entrava ali e tratava o curso de licenciatura com habilitação em artes plásticas como uma escola de arte e pronto. É difícil definir o que é arte. Isso é uma controvérsia sem fim, né? Até entendo que a universidade não compreenda bem a presença do artista. Essa falta de compreensão do que é arte, primeiro é meio difícil definir o que é arte, pode ser um monte de coisas. Definir a função social do artista depende muito de que é artista também. Tem artistas, por exemplo, um artista como eu, que o lugar preferencial de apresentação são galerias, museus. Tem um papel social diferente de alguém que trabalha com meios que atingem uma massa muito maior da sociedade. Então é difícil encaixar as artes, e eu diria que é impossível encaixar na linguagem mais corrente dentro da universidade, que a gente sabe que predominam as ciências exatas.
Agora, a gente não entende muita coisa de ciências exatas, e o contrário é verdadeiro. Uma pessoa é um cientista brilhante, não quer dizer que tem alguma noção mais fundamentada do que a arte. Então a gente vê uma série de absurdos que continuam acontecendo, por mais que as coisas tenham mudado para melhor, ainda falta muito para a gente conseguir operar segundo os parâmetros coerentes com a atividade artística, sem ter que seguir normas meramente adaptadas de outras áreas do conhecimento. Isso é um obstáculo que vai sendo driblado na medida do possível. Mas é algo que se manifesta a toda hora, né? Que existe dentro da própria Escola de Comunicações e Artes. As comunicações são muito diferentes das artes, e as artes também são muito diferentes entre si. A primeira palavra é respeito, né? Respeito em todos os sentidos, que começa por você ser pontual nas suas aulas. Que se você começa aparentando, demonstrando um comportamento displicente, isso é extremamente claro para todo mundo. Agora, também tem que pensar em uma aula, não é uma exibição de conhecimentos. Às vezes você até tem que esconder muita coisa que você sabe para facilitar o aprendizado de quem sabe muito menos. Que tem alguma, não sei se a palavra é dom, vocação, mas eu não entendo isso como uma facilidade de fazer as coisas. Acho que mais como uma necessidade de fazer alguma coisa que pode ou não ser acompanhada da habilidade. Agora, a habilidade também, que eu não estou usando a palavra no sentido pejorativo, como tantas vezes se usa aqui, é fruto de estudo também. Eu acho que a gente entender o artista necessariamente como um cara livre, talvez seja um pouco da falta de contato com a realidade da arte, que a gente associa a imagem do artista como um cara livre, né? Isso não é verdade. Aliás, não tem um tipo de pessoa que seja artista, né? Teve certos períodos da arte que se entendeu o artista como aquele cara melancólico, estava associado à inventividade. O artista tem de tudo, né? Tem as pessoas mais diferentes possíveis. Acho que foi fundamental na formação a presença de alguns professores, que são aqueles que a gente pode considerar como mestres, né? E são aqueles que a gente escolhe, né? Que realmente te ajudam a consolidar, lançar os fundamentos de uma formação, que pelo menos no meu caso eu entendo que são os que tratam os seus anseios com o devido respeito. Agora, o trabalho artístico é sempre uma coisa cheia de dúvidas, que quando você acabou de fazer alguma coisa, não sabe nada sobre aquilo, muito menos se é bom ou não. Então você sempre acha que, eu pelo menos, acho que estou apresentando uma coisa que pode ser incompreensível, não fazer sentido nenhum. Aí muitas vezes é muito gratificante a reação do público, que demonstra que o que você está fazendo não é apenas uma ilusão voltada para você mesmo. Que é algo que, embora tenha sido feita por você, faz sentido para outras pessoas, como tantas obras de tantos outros artistas foram importantes para mim. Que, de certa forma, você nunca é um autor isolado, né? Isso também se mistifica demais, essa autoria absoluta. Você se alimenta das obras de todos os outros artistas que também você elege como os mestres. Não são todos os artistas que te alimentam. Tem muitos que você... seria difícil imaginar algo mais oposto aos teus anseios. Outros também fazem certas obras tão próximas do que você gostaria de fazer, são quase suas, não é? Então, isso acho que é muito importante, acho que a poesia opera quase no limite da falta de sentido. Ela para um pouquinho antes de perder completamente o sentido, aí é algo que vai um pouco além da linguagem comum.
e provoca algum efeito, que eu não sei bem qual é, mas eu acho que detona alguma coisa no outro, que não precisa ser necessariamente o que me levou a fazer aquilo. Eu acho muito mais interessante que o outro se encontre naquilo que eu fiz, que espero tenha um sentido que vá além de mim. Dentro das tantas posturas dos alunos, tem alguns que você vê algo de enorme dedicação, de compromisso com o conhecimento, com a universidade pública, inclusive, que a gente encontrava em pessoas naquela época. O grande problema consensual são os espaços. Mudaria os prédios. Teria que ter um projeto de fato adequado para cada departamento. Eu duvido que um prédio que aglutinasse todos os departamentos satisfaria as necessidades. Teria que ser um projeto de fato com a participação dos professores de cada departamento. Agora, a própria associação entre comunicações e artes me parece duvidosa. Não sei que essas matérias têm que estar juntas, sendo que elas são tão diferentes, que isso aqui é quase que uma micro-universidade. São muito difíceis, é muito difícil achar pontos em comum. E falo isso também pela experiência como chefe de departamento, o que não quer dizer que o diálogo não possa existir. Às vezes até tem prevenções de tanto dos lados das comunicações e das artes, e quando as pessoas sentam para conversar mais desarmadas, elas se entendem. Agora, mas é uma dificuldade a ser superada que poderia também não existir. Então teve muitas tentativas, tem uma delas em andamento de reformular a escola, entrosar mais. São sempre muito difíceis essas discussões. E também não quer dizer que se a gente tivesse uma escola exclusivamente de artes, seria necessariamente melhor. Que eu sei de outras universidades onde existem institutos de artes, que as coisas funcionam pior do que aqui, onde as artes estão junto com as comunicações. Então, também não vamos achar que os artistas são tão angelicais que não queiram se prejudicar mutuamente, dependendo dos interesses. Quero ver as coisas acontecendo. Então, tem um projeto em andamento muito embrionário que dizem que existe a determinação do reitor em construir uma nova ECA do outro lado da avenida, né? Teria mais espaço para todos. Isso seria um grande passo à frente se finalmente, como eu dizia antes, cada departamento tivesse as instalações adequadas para as suas necessidades. Isso é algo que tem que acompanhar o que de específico é realizado naquele departamento que não é no outro. Isso tem que começar no projeto do prédio. Então eu não sei bem o que pode ser a ECA daqui a 10 anos. Mas acho que depende muito de nós, né? Porque afinal a universidade somos nós. E as possíveis mudanças, principalmente no campo das artes, tem que partir de quem entende do assunto. Não adianta esperar que os outros reconheçam o que muitas vezes nem tem a obrigação de conhecer.